Oiê, senhorita! Vamos para mais um vídeo de análise aqui nesse canal. Vamos fazer análises de sobrancelhas de famosas. O que eu quero mostrar aqui para vocês? A evolução do nosso mercado, porque se você trabalha com sobrancelhas, é importante que você entenda como que o nosso mercado está evoluindo, como que as coisas estão andando, para você entender sobre as tendências, sobre a moda, sobre como que tudo funciona também. Isso é bem interessante. Vamos lá! Vou fazer a análise mostrando para vocês, eu separei aqui algumas sobrancelhas de famosas, para vocês entenderem como a gente saiu daquele momento de sobrancelha super fina, super arqueada, aquela sobrancelha que era só o fiozinho de pelinho, para hoje em dia, sobrancelhas que são muito mais naturais, muito mais volumosas e sobrancelhas que trazem um aspecto de naturalidade e de jovialidade por olhar. Então vocês vão ver essa diferença discrepante que uma sobrancelha faz no rosto. Afinal, sobrancelha é a expressão do rosto da cliente. Bora lá! Primeiro eu peguei essa atriz aqui maravilhosa, que é a Juliana Paz. Vamos lá, vou começar com essa atriz aqui maravilhosa, que é a Juliana Paz. E, gente, a hora que eu achei essa foto, eu fiquei muito chocada. Muito, muito chocada. Olha essa sobrancelha. Como pode, né? Era muito fina nessa época, muito, muito fina nesse período. A da Angelina Jolie que eu vou mostrar pra vocês, olha isso! Parecia só um risquinho acima dos olhos. E assim, tá tudo bem as pessoas gostarem desse estilo de sobrancelha, tá tudo bem se alguém quiser fazer a sobrancelha dessa forma. O que eu quero mostrar nesse vídeo é a diferença que traz pro olhar da pessoa. Como fica com um aspecto muito mais jovem, muito mais natural. Então aqui ela tinha uma sobrancelha, deixa eu fazer um desenho pra mostrar pra vocês, que era uma sobrancelha fina, muito arqueada e muito quadrada. Você consegue observar que os ângulos, eles eram todos muito marcantes. O ponto alto parecia um chapéuzinho, o ponto inicial era bem quadrado, todos os ângulos eram bem marcantes, bem aparentes da sobrancelha. Então isso acaba deixando a pessoa com aspecto da sobrancelha assim, ó, parece às vezes que ela tá até assustada, sabe? E esses ângulos muito marcantes não trazem suavidade pro olhar. Então é interessante que os ângulos da sobrancelha sejam sempre muito suaves. Inclusive aqui na base, ó, eu deixaria esse espacinho aqui, ó, para essa sobrancelha desenvolver. Não exatamente dessa forma, né? Mas enfim, deixaria um espaço aqui na base para a gente conseguir o alinhamento menor e reduzir esses ângulos que estão muito marcantes nessa sobrancelha. E aí a gente consegue observar, olha só como hoje em dia a sobrancelha dela é muito cheia. E ela tem pelos escuros. Aqui, claro que tá com uma maquiagem, com uma sombrinha, mas olha como a sobrancelha dela é muito mais cheia, a sobrancelha natural. E ela tem naturalmente uma diferencinha, né? O lado direito, o lado esquerdo da sobrancelha dela nasce pra cima e o lado direito nasce pro ladinho, o que é bem comum, tá? Nas sobrancelhas. Tem muita cliente que tem a sobrancelha assim. Peguei esse vídeo aqui também do Instagram dela, aí dá até pra ver essa diferença no ponto inicial. Um lado cresce pra cima e outro cresce mais pro ladinho. E assim, não tem muito o que fazer, tá? Porque é o sentido natural de crescimento da sobrancelha, então não tem muito o que mudar nesse caso aqui, porque é o jeito que o pelo nasce. Mas olha como ela tá bem mais velha do que na outra foto, olha como ela tá lindíssima e como o olhar é muito mais jovial, como o olhar é muito mais natural da sobrancelha. Então fica um aspecto realmente muito bonito. E aqui nesse vídeo a gente consegue perceber que realmente a sobrancelha é dela mesmo, bem volumosa, bem cheia, o pelo mais grossinho. O que eu particularmente acho maravilhoso, tá? Eu adoro esse aspecto. Aqui uma outra foto dela que eu encontrei, ó. Nessa época a sobrancelha tava um pouco mais grossa que na foto anterior. Tava bem jovem aqui e olha pra agora. Outra coisa, olha como o ponto inicial era bem afastado uma sobrancelha da outra. Agora já tá um pouco mais juntinha. Eu particularmente adoro esse efeito. Ainda mais ela que tem uma pálpebra muito ampla, se tirava muito aqui embaixo, igual antigamente, parecia que a pálpebra dela era gigantesca, né? Perde até um pouco dessa proporção. Outra famosa que eu peguei aqui, lindíssima, que é a Grazi. Gente, olha essa sobrancelha, a diferença. Aí aqui a gente conseguiu ter aquela mudança que eu falei, que é o seguinte, a base da sobrancelha dela tava muito arqueada, uma entrada realmente na base, e aí vai gerando o quê? Formato vírgula. Fica uma bolinha ali no ponto inicial e só o risquinho no restante da sobrancelha. Vai gerando formato vírgula. Hoje em dia é uma sobrancelha mais reta, uma sobrancelha mais bonita e muito mais volumosa, também pelos mais grossos. Sabe o que eu acho que dá mais diferença nessa sobrancelha sendo mais reta? Aqui a sobrancelha muito arqueada, com essa volta muito definida, ela acaba ficando com uma proeminência aqui, ó, no côncavo dela, porque ela tem esse côncavo realmente bem marcante. Mas olha como antes parecia que ele era projetado, como se a pálpebra dela fosse gordinha. E olha como hoje em dia reduziu isso.
esse aspecto reduziu muito, porque não tem mais a volta da sobrancelha, é uma sobrancelha mais definida, mais retinha. Então até isso faz diferença no olhar da pessoa. Outra famosa que eu peguei é a Kéfera, e assim, eu acompanhava a Kéfera quando eu tava na minha adolescência, na época do Snapchat, e eu via todos os snaps dela, e eu lembro que ela postava no Snapchat, ela mesma fazia as sobrancelhas e ela mesma fazia aplicação da rena na sobrancelha dela. E ela é linda, olha como ela fazia a aplicação da rena. Deixava realmente aquela sobrancelha bem quadradinha, o início bem quadradinho, a base bem arqueadinha também. Naturalmente ela tem a sobrancelha reta, mas ela deixava a base arqueada, fazia aquela volta, né, na base da sobrancelha. E olha como ficava bem marcada. Detalhe, é uma mulher que tem um rosto fino, tem traços delicados, o nariz fininho, a boca bem desenhadinha, os olhos são pequenos, não são aqueles olhos tão grandes, e ela deixava a sobrancelha bem marcante, bem intensa. Então isso é uma coisa que acaba dando um leve peso pro olhar. E olha como as sobrancelhas dela estão hoje em dia. É uma sobrancelha que tá exatamente do tom do cabelo, né? Volumosa, mas não tem mais aquela aplicação de rena que deixa a sobrancelha com aspecto chapado, sabe? Olha o ponto inicial, suave, começa mais clarinho e vai intensificando conforme vai pro meio da sobrancelha e pra cauda. Os pelinhos um pouco mais penteadinhos pra cima. Hoje em dia, eu gosto bastante. Inclusive a sobrancelha dela aqui, ó, que é naturalmente mais reta, mas por estar mais volumosa, consegue trabalhar melhor o formato e aí sim traz um aspecto mais arqueado pra sobrancelha. Tem mais proporção de ponto inicial, ponto alto e ponto final. Achei outras fotos no Instagram dela também, que hoje em dia ela tá usando a Brow Lamination. E aí, por estar usando a Brow Lamination, deu uma afinadinha na base da sobrancelha, ó. A gente consegue perceber que tiraram os pelinhos na base, até porque a sobrancelha fica mais cheia com a Brow Lamination. Eu, particularmente, no meu olhar profissional, eu gosto desse jeito que ela estava usando até o ano passado, início do ano passado, meio do ano passado, mais ou menos, do ano de 2023, que tava essa sobrancelha bem cheia e bem volumosa. Eu acho que traz um aspecto de maior jovialidade e de delicadeza pro olhar do que a sobrancelha, assim, com esse efeito de brow bem alinhado na base e com a maior com um arqueamento maior, né? Mas enfim, a sobrancelha dela ela usa do jeito que ela quiser e tá linda do mesmo jeito. Vamos agora pra análise da Angelina. Não, isso aqui eu fiquei chocada igual da Juliana. Sério. Olha isso. Meu Deus, como pode, né? Como as pessoas tiravam a sobrancelha inteira. Inclusive, a gente consegue até ver que na base tá um pouco branco, que era de onde tirava a sobrancelha toda. Aqui, ó, na base dessa foto aqui da sobrancelha dela, você consegue perceber até que parece ter uns pelinhos ali, um tom meio acinzentado. Vamos lá, Angelina. Também tem os traços maravilhosos, né? E a sobrancelha era muito, muito fina. Muito, extremamente fina. Era realmente aquele período que deixavam só o risquinho. Hoje em dia, a sobrancelha dela não é super volumosa, mas olha como o olhar fica mais leve e jovial. Achei essa outra foto dela aqui também. A sobrancelha com mais espessura, ela tem proporção, porque antes, como era uma sobrancelha muito fina, só o risquinho, o que acontece? A gente não consegue ter proporção muito bem. Ó, o ponto inicial muito afastado, muito distante aqui o ponto inicial, ponto alto extremamente definido o arco, então a sobrancelha não fica com ângulos suaves, a cauda minúscula, olha só, pequenininha a cauda, então não tem proporção. O corpo é muito maior que a cauda, só que como tá afastada, o corpo acaba sendo menor do que deveria. Então, assim, não tem proporção na sobrancelha. Hoje em dia ela tem proporção. Ó, tem ponto inicial, ponto alto e ponto final bem definido, só que com ângulos suaves. Não tá mais tão afastada a sobrancelha. Antes estava muito afastado, isso acaba afastando um pouco o olhar, os olhos da pessoa também. E a sobrancelha é muito mais volumosa. Traz ou não traz um aspecto mais jovial? Me conta aí. Eu fiquei assim, chocada com essa diferença da sobrancelha dela. Realmente fiquei pasma quando eu tava pesquisando, encontrando as fotos. Mas, gente, faz total diferença pro olhar da pessoa. Atualmente, a gente tá com essa pegada mais natural de design. Claro que vai da cliente. Eu acho que a melhor parte de trabalhar com naturalidade é conseguir personalizar os resultados que você entrega. Mas a gente tem que entender que você valorizar a beleza natural de cada cliente, como eu mostrei aqui pra vocês. Algumas têm uma sobrancelha naturalmente um pouco mais levantada, um pouco mais curta. Tem pessoas que têm a sobrancelha mais longa, mais comprida, como a da Juliana. A da Angelina já é uma sobrancelha mais curtinha. Mas casa perfeitamente com o rosto porque é um trabalho personalizado para o rosto delas. Então fica mais harmônico. E a gente tem que sempre lembrar disso. Beleza envolve trazer harmonia. É super importante. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e quais outras sobrancelhas que você gostaria que eu fizesse análise aqui nesse canal.